Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 8 de julho de 2024. Está começando no YouTube e no Twitch mais uma live aqui do Papo Veloz. Você sabe, segunda-feira é dia de live e segunda-feira é dia de você participar com a gente. Sempre muito bom quando você está com a gente, né, pessoal? Então deixe seus comentários, participem com a gente e aproveitem sempre o embalo. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo na sua rede social de preferência. Aliás, por falar em rede social, sigam as nossas, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Todo o nosso programa, você sabe, tá no YouTube, tá nas plataformas de música e também assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Lembrando que não tem mais Google Podcasts, tá, pessoal? Então, é um a menos. Mas tem muito pra você ouvir. Tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Music, tem Amazon Music. Dá pra ouvir bastante a gente. E no YouTube Music também, né? YouTube Music, como você sabe, tudo que vai pro YouTube vira YouTube Music também. Vambora! Vamos começar mais uma live. Hoje promete ser muito bacana. Estou aqui com o Eric Von Draxler, que já está devidamente posicionado, sorridente. Tem motivos para isso, mas enfim. Esperamos que ele não... como é que se diz? Que ele não esteja trolando a gente. Vocês sabem que Eric Von Draxler tem o bom humor sempre como uma de suas marcas registradas, com aquele toque sarcástico que o faz conhecido desde o tempo do Mesa de Boteco. Ninguém chega na final de melhor repórter das web rádios à toa. Meio ácido às vezes, mas a acidez ela faz parte de quando precisamos descer o porrete em alguém sem ser direto. A acidez, o sarcasmo e as insinuações, elas são parte de tudo isso, Eric. Boa noite pra você. Olá, Rodrigo. Boa noite, vocês que acompanham aqui o nosso programa. Estamos aqui começando mais uma live muito sensacional. Deu uma piscada aqui agora a imagem, mas está funcionando aqui. Ok. Assim, eu fico... assim... Eu não vou dizer lisonjeado, mas assim... Quando eu vejo que certos comentários meus, que em teoria deveriam ser assim para um grupo assim mais restrito de pessoas, acabam vazando para outros grupos de WhatsApp para a alegria de outras pessoas que gostam de ver eu pistolando de graça. Ontem mesmo foi um exemplo total disso, né? Eu assistindo os eventos de ontem, né? Fiz um meme que aconteceu, vocês já vão ficar sabendo já. Que tipo assim, eu virei do avesso no WhatsApp, né? E aí eu fiquei sabendo que já tava vazando outros grupos já, um áudio no WhatsApp que eu mandei. Um grupo isolado, já tava vazando para outros grupos. E o pessoal se divertindo nas minhas coisas. Por quê? Porque é assim que vocês gostam, né? Vocês gostam de ver eu pulsando, vocês gostam de ver eu pistolando, então estamos aqui. Mais um final de semana, mais uma segunda-feira. Eu já falei, Rodrigo, volta a contar os programas. Pô, faz as contas, meu. Eu não tenho tempo pra ficar contando. Eu não quero contar porque eu quero... Tipo, sabe, um a mais. Ah, esse é o de segunda, é um a mais. Eu tô contando, ó, X mais 1, pronto. Essa contagem nunca falha. Eric, vou começar de uma forma diferente. Essa eu vi uma postagem... Eu não me lembro agora quem que foi que fez essa postagem. Não lembro qual dos perfis. Aliás, não lembro qual dos perfis. Pô, Rodrigo, é só você olhar e escrever. Cadê o perfil? Aqui, abri na perfil, não. Foi a própria página do Jefferson Kern. Jefferson Kern postou hoje qual que é o 7-1 do automobilismo. Lembrando, e é bom deixar claro que, assim, só para contextualizar, pra gente pontuar as coisas. Hoje faz 10 anos do dia que o Brasil sofreu a pior derrota
de um time mandante na Copa do Mundo foi quando tomou 7-1 da Alemanha, um jogo que eu me diverti. A pior derrota da seleção brasileira, proposto, né? Oi? Sim, foi a pior derrota da seleção brasileira e a pior derrota de um mandante na Copa do Mundo. Posto isso, é bom deixar claro, quem quiser comentar pode comentar. É bom... Pera aí, Eric. Eu sei, mas pera aí. Ó, temos que pontuar o seguinte. O 7-1, ele não é bem uma tristeza. Ele é um vexame. Sim. Então, pra trazer isso pro esporte motor, tem que ser alguma coisa vexatória. Não é igual eu vi muita gente falando, o Massa perder em Interlagos. Aquilo foi triste. Não foi vexatório. Quando o Massa foi vice-campeão, acabou ganhando. Entendeu? Então, sabe, o brasileiro ele é muito emocionado. Eu vi a postagem hoje do Bruno Fratos, até compartilhei na minha timeline. E o pessoal vai falar, o Brasil não tem ídolo. Tem ídolo pra caramba nos esportes. O problema é a falta de diversidade esportiva aqui no Brasil. Você quer responder agora? Quer dar um tempinho? Vamos ver os comentários, Eric? Você vai pensando aí numa corrida, porque eu tenho a minha já. Eu tenho duas pra gente falar. Vamos começar com as mensagens. Boa noite da irmã. A irmã já tá por aqui pra participar com a gente. A mãe já tá por aqui, né, mãe? Boa noite pra você, boa noite pra irmã. Vamos ver quem que tá por aqui, quem já mandou boa noite. Carlos Fonseca já mandou boa noite. Colado na grade pra mais uma. Eu gosto também de outro tipo de grade, Carlos. Boa noite pro Augusto, boa noite pra Juliana. Sempre que eu vejo boa noite do Augusto, eu sei que os dois estão acompanhando a gente. Então, boa noite para ambos. E só pra falar, Carlos, a grade é grade de cerveja, tá? É muito bom. Época de faculdade, todo fim de semestre era churrasco com uma grade garantida. Ô, coisa boa. O Carlos até deixou a pergunta. O clima da célebre data de hoje, Jorge Martin merece o troféu 7-1. Cara, não. E eu vou explicar por quê. Seria simbólico se a última vitória do Hamilton pela Mercedes fosse justamente essa em casa. Até o fim do ano tem coisas pra fazer, mas ele já venceu em casa com a Mercedes na última... Pelo menos isso. Se for a última dele pela Mercedes, tá garantido que é em casa. Maravilha. A Vanessa adorou, claro. Amou de paixão a vitória do Hamilton. E ela diz uma bela frase que eu adoraria dizer isso no ar, mas vou deixar só escrito. Quem tiver nas plataformas digitais, venha e concorde com ela, ou não, mas tem explicações pra isso. Não, e isso também foi contexto, né? Isso também não, essa foi a frase mais fofa dita sobre ele, tá? Sobre a mais fofa, é. Pois é. Pensou em alguma corrida, Eric? Cara, vocês podem comentar, pessoal, se vocês têm algum momento vexatório do esporte. Tem que ser vexatório. Eu não sei se você vai, assim, eu não sei se você vai chutar o JR. Não acho vexatório porque a culpa não foi dele, a culpa foi do spotter. Que buzinou o ouvido dele e não foi capaz de, quando abriu a volta, cuidar do que tem retardatário na frente. Ele só ficou buzinando no ouvido do coitado do estadunidense. Cara, vexatório. Você poderia ser mais tipo assim. Vamos falar uma? Fala aí. Clássica. Você falou dela no Lembrança de Quinta. Tá, Indianápolis? Indianápolis 2005. Acho que é a primeira que a gente pode botar como vexatório. Sim. Singapura Gate, não. Porque foi descoberto um ano depois só que a corrida tinha sido... Entendeu? Quem tava na pista não teve essa sensação. Então ninguém sai chateado disso. Cara, Adelaide 94 também poderia ser, porque, tipo, fechou um campeonato com ninguém disputando nada. Mas sabe o que é engraçado aquilo? Eu sei que foi um anticlímax. Mas sabe o que eu achei engraçado daquilo? O Rio não põe a culpa no Schumacher. Em momento nenhum. Nem hoje ele põe. Talvez seria muita covardia do Rio, né? Rio nunca foi covarde. Tem uma outra, Eric. Você falando de Fórmula 1, eu não sei se a Adelaide 94 contaria. Mas Jerez 97 conta. O Carlos até falou sobre isso. Jerez 97, quando o Schumacher cinicamente jogou o carro em cima do Villeneuve e se lascou. Caberia. Posso falar uma outra? Que foi patético. Principalmente se a gente imaginar os nomes envolvidos na disputa.
Sepang 2015 na MotoGP. Rossi e Marques se batendo, sim. o Marques fechando o Rossi de propósito, o Rossi vai dar um pontapé no Marques, estilo Road Rash. Cara, aquela foi muita vergonha, foi muito papelão. Já seria um papelão. Já seria um papelão se fosse Karel Abraham contra Alex De Angelis, por exemplo, se batendo. Mas Valentino porque, assim, Rossi e Marc Marques se batendo, feito duas crianças mimadas, foi ridículo. Tem muita gente foi lá e botou comentário, muita gente fala do JR, eu discordo, eu, Rodrigo Vilela, discordo. Estão querendo botar. É bem típico de brasileiro, né? Acham um culpado para tudo. Botaram a culpa no coitado do Hildebrandt. Mas enfim. E muita gente confundindo vexame com tristeza, né? Deixa quieto. Enquanto a gente falava isso, mais 3 gols da Alemanha. Vamos começar? Bora. Vambora então. Na largada, nosso destaque principal não poderia ser outro. Falei inclusive agora de Valentino Rossi e Marc Marques. Porque a categoria deles é o destaque da nossa live de hoje e ela tem um motivo específico. É hora da gente falar da MotoGP. MotoGP. Eric. Não vai rolar porque eu tô sem micro-ondas. Tá. Te entendo. Pô, mas dá pra fazer na panela, né? Você não sabe fazer na panela? Cara, eu não faço. Eu também não faço, eu não gosto. Mas pra quem gosta, a MotoGP a MotoGP pode trocar aquela musiquinha chata da abertura, porque aquele hino da MotoGP é horroroso. Ele é broxante, ele é broxante. Poderia trocar por aquele comercial antigo, lembra que falava pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipocas Jorge Martin. Não, pipoca com sal não dá. Assim, não muito, tá? Porque a pressão já tá. É, exata. Exatamente. Pois é. As pessoas velhas é isso, né? A gente precisa com essas coisas. Cara, o novo rei do sabadão. Eu não sei se eu já falei isso em alguma outra. Em alguma outra edição do. Não vou adicionar ninguém no Discord. Vai pra puta que pariu. Bloqueia logo, pelo amor de Deus. Agora, isso é ban. Obrigado. Ele ficou ban aí na live? Eu não tô vendo a live. Eu não acompanho a live no mesmo instante, porque eu tenho que ficar de host na. O comentário dele ainda está lá? Bom, ainda tá aqui, mas daqui a pouco sabe o que vai acontecer? Ele aparece isso e aí trava os meus comentários aqui. Ah, que legal. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Continua, Eric. Enfim, o que eu ia perguntar é o seguinte. O comentário dele já foi pro limbo. Boa. O que acontece? Eu não sei se em 11 anos de programa eu já comentei sobre pilotos da MotoGP que perderam campeonatos ganhos. Cara, ele tem uma lista gigante. Não, mas assim, já na era bandeirada barra papo veloz, porque assim, a menos que o cara bote a cabeça no lugar, Jorge Martin vai perder o campeonato mais ganho da história da MotoGP. Cara, ainda acho que o mais ganho foi o do ano passado. Não, mas o Jorge Martin não deu assim, chegou a ameaçar, mas ele não chegou a pegar a liderança e assumir e passar à frente, não. E o Banaya venceu o campeonato. Sim, mas ele tava líder do campeonato. Ele vinha ganhando as corridas do domingo. Hoje nem isso. Mas, Rodrigo, esse é o ponto. Rodrigo. O Martin, ele, ó, eu vou abrir aqui 2024. Eu não quero Libertadores, eu quero MotoGP. Ó, estou abrindo aqui os meus alfarrábios.
Grande Prêmio da Alemanha, Grande Prêmio da Nederlândia. Ó, hoje, o Banaya tem 222 e o Martin tem 212. O Banaya tá 10 pontos à frente, certo? Certo. No final de semana passado, o Martin tinha 200 e o Banaya tinha 190. O Martin tinha 10 pontos. Agora o Banaya que tem 10 pontos. Quer dizer, nessa brincadeira, o Banaya botou 20, conseguiu descontar 20 pontos. Quer dizer, descontou 10 e botou mais 10. Quer dizer, se eu começar a voltar essa fita mais, eu adoro fazer isso. Na hora que já tinha que estar com isso aqui pronto, mas aqui, né? Se for voltar essa fita mais, você vê o Martin com 171, o Banaya com 153 em Mugello. Ou seja, já são 18 pontos. Sim. Você tá reparando um certo padrão? O Banaya, ele chegou a abrir... Ó, o Martin, aliás, eu vou achar essa diferença aqui, ó, na França. Deixa uma enquete pra vocês, povo. Quando o Martin tinha 129, o Banaya tinha 91. Quer dizer, ele chegou a abrir 28 pontos de vantagem. 28 ou 38? Agora eu não sei. 28. Ele chega a abrir 28 pontos de vantagem. Ó, 129 menos 91. Não, são 38, Eric. Você não sabe fazer conta, você não se mete. Olha lá. Entendam isso que eu vou falar para vocês. O Jorge Martin saiu de Le Mans com um fim de semana de vantagem. Não é uma corrida, é um fim de semana. Porque eu tô contando a sprint, tô contando... Não, o pior de tudo isso, Eric, não é ele tá na frente e perder a vantagem. Não é isso. Deixa a gente pontuar pros ouvintes que o problema não é esse. Eu faço uma diferença entre o que tá acontecendo com o Martin esse ano e também no ano passado, pro que acontecia com o Quartararo, por exemplo, que era o Quartararo sozinho, uma Yamaha, porque o Morbidelli não tava andando porra nenhuma naquele ano, uma Yamaha contra 8 Ducatis. Ele cair era quando ele tava tentando tirar mais a moto. Porque a Ducati, naquela época que o Banaya ganhou o primeiro título, tava sobrando já. E aí eram 8 motos ultra potentes contra uma Yamaha solitária. E ele tentava de qualquer jeito, só que as Ducatis dominavam e ele ficava sexto, sétimo, quinto, e ele se esgoelava para tentar chegar em segundo, primeiro, e acabava caindo. Ali era um cara tentando andar mais que a moto e contra um batalhão. Agora, o Martin tem a mesma moto do Banaya. O Martin, quando perdeu a vaga na Ducati principal pro Enea Bastianini, chiou, falou um monte. Tanto que veio a promessa da mesma moto que era entregue para equipe de fábrica seria entregue pro Martin. A mesma. O Martin e o Zarco na época. Aí o Martin assume a liderança do campeonato na reta final, veio ganhando um monte, enquanto o Banaya ainda estava recuperando daquele atropelamento em Barcelona, ainda estava recuperando e o Martin veio empilhando. Quando foi a hora do Martin firmar que era para ser campeão, ele começou a cair um monte e o Banaya foi bicampeão. Agora, a mesma coisa. O Martin tá caindo em provas onde ou ele é líder tranquilo ou ele é segundo tranquilo. Pegar todas as provas que ele caiu, ele era líder do campeonato folgado. Ele tá dando de bandeja de novo um título pro Banaya. Ele tá dando razão pra Ducati nunca confiar nele. O contrato tava assinado pra ele ser piloto da equipe de fábrica. A hora que o Marques chiou, eu vou sair, rasgaram o contrato do Martin e pegaram o Marques. Ele tá indo pra Aprilia. Isso aí deveria servir como uma motivação. Tá servindo como uma completa distração, Eric. O título vai ficar pro Banaya. O pior, assim, quer dizer... Então, quer dizer... É o Martin modo diviso prévio.
No modo de aviso prévio que ele já tem outro contrato. Vamos dizer que ele já tá em ritmo de mudança. Aviso prévio. É que aviso prévio pra mim soa, não sei, ele soa como tô saindo e não tenho pra onde ir. Esse é o Jack Miller. Que sabe, nem Deus sabe pra onde ele vai. Aviso prévio é assim, eu vou pra outro lugar, eu tô saindo. Não, mas isso aí é óbvio já. Já tá na mão o contrato dele com a Aprilia. Uhum. Agora, isso devia ser um motivador pra ele. Eu fico imaginando o povo da Aprilia assistindo isso e pensando, meu Deus do céu, que nós amarramos o nosso burro. Porque tá tenso. Dá tempo de rasgar o contrato ainda. Martin precisa urgente, se ele quiser um dia ganhar um título mundial, ele tem que urgente botar a cabeça no lugar. Não dá pra ficar agindo desse jeito, caindo toda hora, liderando corrida, porque não tinha ninguém pressionando ele. Não foi a queda que o Granado teve lá que o descerebrado jogou a moto em cima dele, ele bateu a cabeça na zebra e teve uma concussão. Aliás, o Granado tá bem, tá? Só pra deixar colocado aqui. É ridículo isso, cara. É ridículo. O cara, é o que eu falo, o cara tava com o campeonato, assim, ele estava com o campeonato na mão. Estava com o campeonato na mão. Sim. Tava tranquilo, né? Pra pelo menos virar as férias muito folgado na liderança. Banaya, Marques, Bastianini, Morbidelli, Oliveira, Acosta, Bezek, Binder, Fernandes, os 10 primeiros colocados. Belíssimo desempenho da Trackhouse, de novo a Trackhouse andando muito bem. Pedro Acosta de novo fazendo uma boa prova. E Franco Morbidelli se recuperando muito bem do desempenho. Peraí. Os 5 primeiros são da Ducati, tá? Não dá pra... Repete o pódio de novo. Não, nós vamos entrar nesse detalhe agora, Eric von Draxler, porque pela primeira vez os irmãos Marques subiram juntos ao pódio. Não, eu ia falar isso agora. É o primeiro pódio com 2 irmãos juntos desde 1997 com Nobuatsu e Takuma Oki. E aonde? Em Imola. Tá. Informação completa aqui no Papo Veloz. Sempre. Imola... Eu nem lembrava que Imola tinha sediado MotoGP, cara. Nem lembrava. Muito. Muito antes de... Principalmente depois que Missano começou a ganhar fama de pista assassina. Mas nos anos 80 sediou muita corrida. Eu realmente não lembrava. Eu lembrava que... Eu sabia que Imola sediava Superbike, tá? Mas MotoGP eu não lembrava. Eu realmente não lembrava. Tinha muito. Takuma e Nobotsu. Takuma e Nobotsu. Quem ganhou aquela corrida? Deixa eu verificar aqui, Rodrigo. Agora tu me pegou meio... É uma boa, porque eu... 1997. Vamos lá. Informação. Acho que... Peraí. Ué? Achei. Aí. Quem ganhou foi o Mick Durham. Eu ia chutar falando, deixa eu ficar quieto, de repente eu vou errar. Mick Durham, óbvio. Aí, tá vendo? Quem ganhou o campeonato aquele ano? Mick Durham. Foi o Durham, não? Foi, óbvio. Não, e os 2 irmãos, segundo e terceiro. Pra quem acredita em coincidências, Eric von Draxler, pra quem acredita em coincidências, quem ganhou a prova desse fim de semana? Francesco Banaya, rumo ao tri. E os irmãos, segundo e terceiro. A única diferença é que o Nobuatsu e o Takuma não corriam na mesma equipe. Não. Corriam com a mesma moto. Mesma moto. Ambos eram todo mundo de... Eram Honda, né? Só que eram 2 Honda. Sim. O Takuma era da Repsol Honda e o Nobuatsu da Hells. Nossa, eu nem lembrava que o... Takuma já tinha sido da Repsol.
Não, só pra constar, foi Durham, Biaggi e Rossi, os vencedores das corridas daquele final de semana. O Biaggi na 250 e o Rossi na 125. Sim. E desses só um ficou na fila do título. Ai! Classificação do campeonato, Eric. Vamos lá, só um minutinho aqui. Eu quero só verificar aqui, cadê o... Ó, o Nobuata... Hell's Elf não tem. Agora, o Takuma, ele... Acho que... Cadê, velho? Deixa Eric, eu aqui. E adivinha qual montadora sai com apenas 1 ponto? Aliás, 1 não. 3. Míseros 3 pontos. 2 do Nakagami e 1 do Marini. 14ª e 15ª colocação. Ah, tá. Dona Honda. No caso, só levam 2 pontos, né? Porque conta a melhor moto, né? Eu não sei. Cara, que eu tô vendo aqui, eu não sabia que o Takuma Oki era Era o quê? Ficou paralisado. Pô, a gente já falou disso aqui na apresentação da E1 Series. Nós falamos isso num dos vídeos nossos que a gente fala do Wayne Rainey no personagem de terça. A gente cita do Takuma Oki. Vai, classificação. Vamos lá. Banaia 212 pontos, Martin 200 não. Banaia 222. Banaia 222, Martin 212, Marques 166, Marques 166 no caso, tá? Enéa Baixinini 155, Maverick Vinhares 125. Só pela zoeira, Pedro Costa 110 e Brad Binder 108 são os pilotos que já passaram da marca dos 100 pontos. Boa. O Mark já está em terceiro no campeonato. Assim, brigar por título ele não vai, mas ele vai incomodar e não vai incomodar pouco. Ele vai incomodar bastante e vai deixar claro pro Banaia. Teu reinado vai acabar. E aí nós vamos descobrir se vai mesmo. Não, olha que melhor Honda é o Juan Mir em 18º. Caralho. Com quantos pontos? 13. 13 pontos. E Luca Marini segue sendo o 23º no campeonato com 22 motos, com 1 ponto. Pelo menos 1 ponto ele fez, o Lazarento. Então significa que todo mundo já pontuou. Gênio. Muito bom. Pessoal que, quantos pontos ele tem? 1. Foi o que ele conquistou nessa prova. Eu tô falando que a Honda devia ter posto o Johan Zarco na principal. 23º no campeonato de 22 motos. Caraca. Não, peraí, pausa. Ah, não. Nossa, agora que eu entendi. Tô vendo aqui. Pedrosa com... o Pedrosa pontuou. Mas ele foi terceiro na sprint em Jerez. Sim. Caraca. Nem isso o Stefan Bradl tá conseguindo. Bom, se os principais da Honda não pontuou, imagina o Bradl. Rapaz, o Bradl deve comer o pão que o diabo amassou. Mas enfim. Ó a Josi aqui. Comentando. Tá ansiosa pra ver Marques versus Banaia. Eu também tô muito ansioso pra ver. Não, eu tô ansioso pra ver a Josi não ser encontrada em Interlagos de novo, né? Estaremos lá esse fim de semana, hein? Ó, Josi, se tu pegar o 404 de novo, eu vou te zoar. E Rodrigo, se você pegar, eu também vou te zoar. Vai ser muito sacanagem. Não, aí deve ser outra coisa totalmente diferente. Não é campeonato nacional. Moto 2, Eric Von Draxler. Vitória de Fermin Aldegger. Venceu até com certa tranquilidade. Jake Dixon foi o segundo colocado. Ayogura o terceiro e... Amém! Até que enfim um grande resultado pro Diogo Moreira. Quarto colocado. Assim, Eric, vê só. Ele chegou menos de 1/10 do Ogura e chegou a 10 milésimos à frente do Celestino Vietti, que foi o quinto colocado. Belo fim de semana. Legal. Dos ponteiros, só o Aron Canet caiu de novo. Grande novidade.
Esse aí também. Pelo amor de Deus, classificação da Moto 2, Eric. Vamos lá, classificação da Moto 2, Sérgio Garcia 147 pontos, Aelgura 140, Gil Robert 123, Fermin Aldeguer 108, Alonso Lopes 93 pontos, Diogo Moreira aparece na 18ª posição com 20 pontos. Boa. Já contando com os 13 que ele meteu agora. Quer dizer, Boa. ele deu um bom salto aqui no. Bom Ótimo. salto aqui na tabela, né? E numa pista dificílima. A pista de Sachsenring é muito difícil. Não, é um nojo. Aquela pista é um nojo. Vamos lá, Moto... Pra quem... Fala. Não, pra quem lembra no aquecimento, eu descrevendo a pista, cara, é raro achar um pedaço de pista plana em Sachsenring. Não tem Só a reta praticamente. principal. Só a reta principal. E olhe lá. Que a reta ela começa subida, ela vai descendo devagarinho. A olho nu não dá para perceber muito. Moto 3, Davi Alonso, o colombiano, está sobrando. O Eric Von Draxler, a Colômbia vem muito bem, obrigado no esporte. Já não bastava o futebol colombiano andando muito bem na Copa América e Davi Alonso vai andando muito bem. Na Moto 3, na segunda colocação, a gente tem o Taio Furusaco, Ivan Ortolá em terceiro, Adrian Fernandes em quarto, Ángel Piqueras completando o top 5. Furusato, né? Furusaco. Você falou Furusaco. Eu falei Furusaco. Nossa. Como eu falei? Você falou. E como é? Furusaco. E como é? Furusato. Massacote, eu lembro até hoje disso. Vai, Eric, antes que o verso se repita 44 vezes, fala a classificação da Moto 3. Espírito é um patrimônio da América Latina. Davi Alonso, assim como o Davi Alonso, que tem 179 pontos, seguido por Ivan Ortolá com 121, Daniel Rogado com 120, Colin Vayer com 115, Davi Munhoz com 84 pontos. Blá, 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 fechou. Boa. Vamos para a Moto E? Vamos lá. Vitória dupla de Hector Garzó. Primeira corrida ele venceu com o Alessandro Zacconi e o Nicolas Spinelli na terceira colocação, dobradinha da Tech 3 no pódio. Segunda corrida, o Spinelli repetiu a segunda colocação e o Jordi Torres, quer dizer, repetiu o pódio, perdão. Spinelli foi o segundo, o Jordi Torres o terceiro. A primeira corrida teve o acidente do Granado, logo no início. Cadê? Eu quero ver quem foi o retardado que jogou a moto de qualquer jeito em cima dele. Os DNF que estão aqui, ou foi o Gutierrez ou foi o Pontoni. Eu quero ver exatamente isso. Porque o Pontoni caiu e... beleza, ficou... foi o Gutierrez mesmo. Fechou a porta, caiu, chegou a bater a cabeça na zebra. Prova ficou em bandeira vermelha por 15 minutos. E o Gutierrez foi desclassificado da primeira corrida. Ele nem entrou como classificado, foi desclassificado. Bom, na verdade aqui consta como... Aqui consta como DNQ. Eu recebi uma outra informação, tinha sido DSQ, então devem ter anulado o DSQ. Eu recebi uma que dizia que ele tinha sido desclassificado por ter sido considerado culpado de ter escapado e simplesmente voltado para a pista. Sabe como esses retardados voltam para a pista, como se não houvesse amanhã? Sabe? Pois é. Classificação da Moto E, Eric. Só para constar, o Eric não correu a segunda corrida, tá, pessoal? Deixa eu só verificar. Antes de passar a classificação da Moto E... Maria Herrera, 12ª na primeira prova. E na segunda corrida, ela ficou na 17ª posição. Ele consta como não classificado. Quer dizer, ele não é que ele foi desclassificado. Quer dizer, no caso seria... É um DNF. DNF, ele conta como DNF, não como DSQ. Então,
Conclusão desse meme. Hector Gasol tem 179 pontos, Matias Casadei 154, Oscar Gutierrez 150, Kevin Zanoni 147, Alessandro Zacconi com 130 pontos, Eric Granado aparece na 13ª posição com 74 pontos, Maria Herrera aparece na 17ª posição com 28 pontos. Os mesmos 28 pontos do Charles Davis, que está à frente dela. Próxima etapa, Rodrigo. Próxima etapa, a etapa da Áustria, em Spielberg, com as 4 categorias. A MotoGP vai para... Não. Falei bosta, pessoas. A MotoGP volta em 4 de agosto, em Silverstone. A Moto E volta em 18 de agosto em Spielberg. Isso aí. Sim. Por que não tem Silverstone na Moto E? Por que não botaram a Moto E em Silverstone também? Boa pergunta. Eu ainda tô querendo dar Tô querendo ver a Moto E com mais corridas. Tomara que em breve a Moto E, pelo menos todas na Europa. Já Quer dizer, ajuda. basicamente agora vai entrar as férias da MotoGP. Basicamente não, com certezamente. Né? Hora das férias, a Então, MotoGP volta quando a Fórmula 1 estiver saindo de férias. Tá bom. Pelo menos não fica vácuo. Volta a MotoGP. Volta a MotoGP dia 4, Moto E dia 18 de agosto. Isso aí. E Vamos pra próxima? Bora pra próxima. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Então. Pessoas votem na enquete lá que o Rodrigo deixou. Eu já Josi, a coitada da Moto E é meio excluída. Eu não julgo. Eu acho que eles estão fazendo certo. Colocando aos poucos pra nunca precisar regredir. Porque sabe que o povo que gosta de esporte a motor, eles são meio contra a coisa elétrica, né? Não sei porquê. Mas, enfim. Qualquer passo atrás que der, vai ser uma esculhambação em cima e eles vão acabar com a categoria. Então, tem que ser de pouquinho mesmo. Mas tem que ter mais corridas, né? E vamos ver as próximas motos se a bateria aguenta um pouquinho mais. De ter rodada dupla sempre, eu já acho fantástico. Acho muito positivo. Vamos ao próximo, Eric. Bora. Vamos dar um pulo lá para os States, que agora é hora da gente falar. Vamos começar falando agora de NASCAR. Porque a partir de agora a gente vai começar a falar de fins de tabus. Vamos começar com a NASCAR, porque Alex Bowman, depois de 2 anos, voltou a vencer na categoria. Uma prova incomum. Pode ter sido a última prova Pode ter sido a última prova nas ruas de Chicago. Mas a gente só vai saber disso depois. Importante a gente ver aí a largada, vai acompanhar os melhores momentos. A prova começou com tempo seco, mas tinha uma previsão de chuva. Ela estava bem garoinha fina. A Xfinity tinha pego chuva ontem, de novo chuva, né? No passado a corrida foi disputada com chuva na vitória do Van Gisbergen. E o Van Gisbergen estava... A do ano passado também não acabou na extensão inteira, né? Não, ela foi reduzida pelo tempo, porque ela estava ficando bem escuro. E foi o caso da prova deste ano também. Veja que tem muita água, concreto e, enfim... Tyler Reddick foi o nome da prova, apesar da vitória do Bowman. Tyler Reddick foi o nome da prova. E é legal. Eu gosto desse circuito de Chicago, Eric. Ele ficou legal. Tá, tudo bem. Eu lamento que pra entrar Chicago tenha saído o Elkhart Lake, que é muito melhor. Mas eu só fiquei preocupado nessa prova com a batida do Kyle Larson. Vocês vão ver daqui a pouco. A panca que ele dá foi um susto muito grande, Eric. Primeiras curvas, Ty Gibbs, tá vendo aí? 8ª volta.
Tyler Reddick tomando a ultrapassagem do Van Gisbergen. Ó o Gisbergen disputando com o Ty Gibbs. O Van Gisbergen, a hora que ele entrar no campeonato para disputar em tempo real, ele vai lutar pelo título. Em tempo integral, você quer dizer, né? É. Disputar o campeonato todo. A Cup. E a Cup, né, você diz também. É. Né? O totozinho que ele deu no Ty Gibbs, ele espremeu o Ryan Priest no muro, ele foi pra cima do Logano, ele espalhou pra cima do Logano a quantidade de posição que o Logano perdeu. Cara, é muito bom piloto esse Van Gisbergen. Sim. Liderando a primeira parte, até que Corey LaJoy fez das suas pra variar. E tinha gente que achava que ele podia ser um campeão em potencial. Não sei campeão do que, mas tudo bem. Campeão do Destruction Derby, lembra desse jogo? Pois é. Aquele campeonato de 8, que os caras ficam correndo em 8, assim. É. Não, da hora que você vê, Van Gisbergen, quantos pontos? Nenhum, porque ele não pontua. É, ele não pontua porque... Mas o Bell não fez 10 pontos. Não, pois é. Aí, acho povo errado, indo né? pro box, alguns resolveram ficar. E a partir daí foi que as coisas começaram a mudar na prova, Eric. Agora, aí que como diz Jefferson Kern, começou o dedo no olho e a gritaria. Ele criou o dedo no olho, né? A gente sabe onde que é o dedo, né? Exatamente. Em que olho que é? Exatamente. Você ficou com o olho. Exatamente. Aí começaram as mudanças na prova. O Van Gisbergen pegou o primeiro box, esperto ele, pôde parar um pouquinho mais atrás e com isso ninguém atrapalhava ele na frente. Voltou tranquilo, tá aí Kyle Larson fazendo o pit stop, voltou atrás, claro, mas voltou na frente do Van Gisbergen. Aí o salseiro que ficou quando tentaram passar, ó por quê? Toin, 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 alguém rodou lá na frente. Ah, Gilliand. Olha, tem coisas que só a NASCAR explica, viu? Relargada, olha isso. Zen Smith na primeira posição não durou nem a reta. E outra coisa, Rodrigo. Nunca é demais lembrar também que é o seguinte, NASCAR em circuito... quer dizer, corresponde, né? Em NASCAR em circuito de rua. Qualquer circuito de rua, quando chove, fica ainda pior por causa das faixas de trânsito. Sim, as faixas de trânsito, exatamente. A tinta é uma... Assim, em Mônaco ainda dá uma lixada, mas tipo, ó, o Bubba Wallace... aí, Bubba Wallace quem? Tá, eu sei. Pra quem detesta o Bubba Wallace, tanto faz e é motivo pra detonar. Daniel Soares, pronto. É prato cheio pro povo detonar. É. Os redneck sem noção. Vamos ver de quem foi a culpa. Ah, foi do Bowman. O Bowman deu totó, o Soares tentou passar no canto, o Bubba bloqueou. Olha isso, Eric. Olha o quanto começa a ficar escuro. Olha isso. Chase Briscoe. Chase Briscoe errou completamente a freada. E sabe quem foi vítima disso? Pois é. Enfim, vamos descobrir daqui a pouco quem foi vítima disso. Mas, porra, mas na hora assustou, viu? Não, essa nem tanto. Não, na hora. Esse na aí, hora. ó lá, foi a vítima. Da burrada do Chase Briscoe. Acabou tirando o Van Gisbergen da prova. Favorito à vitória. Acabou abandonando. Veja na repetição. Ele tomou o totó e foi parar no muro, sem suspensão, sem rumo, sem lenço, sem documento. O neozelandês abandonou a prova. Também, né? Oi? E sem luz também, né? A luz já não tinha quase nada. Olha lá, olha o que o Briscoe fez. Olha isso, Eric. Olha isso. Olha lá. Mas o totó foi muito leve no Van Gisbergen. Foi um totó muito leve. Olha lá, você vai escutando, olha lá, toim. Mas foi um totózinho muito leve. Foi o suficiente para tirar o Van Gisbergen da prova. Bom, aí cambada pro box. Tropa no box. Bandeira vermelha. Que tava sem condição nenhuma de ter corrida. Decisão acertada? Sempre acertada. Ai, mas nos anos 80. Nos anos 80 morria piloto toda hora. Nos 70 também. Então... Estamos em 2024, tá? Então vai ter bandeira vermelha assim em caso dessa situação e
Não gostou, amigo? Fecha o canal. E quem tiver achando ruim vai ter 2 bandeiras vermelhas. Cara, entendam uma coisa, pessoas. Vocês que tem essa coisa de ficar boladinho porque, como é que fala? Tá tendo muitas essas nutelagens que você faz, as lacrações todas. Vocês vão ter 2 trabalhos, de ficar pistolinha e de ficar despistolinha. Cara, isso faz lembrar meu pai. Meu pai, quando passava o Big Brother, às vezes a gente ia esperar um jogo de futebol ou qualquer coisa. Aí passava o pedacinho do Big Brother, ele esperava começar pra falar mal. Falava, por que já não tira antes? Ué? Cada uma, viu? Ty Gibbs liderando a prova na relargada, olha lá. O tempo começava a abrir, mas começava a escurecer. Gibbs liderando o Bell em segundo, parecia que o Bell vinha pra vitória. O Bell tava vindo muito bem na prova. E, Eric, você falou das tintas, né, do asfalto. Tem outro problema, o concreto. E as faixas de rua, elas não são... o asfalto na rua, ele não é tão... não ajuda a escoar tanto a água. Ele é mais liso. Sim. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o que o Laço apronta. Não, ali eu não entendi o que ele fez. Meu, e fiquei preocupado nessa. Porque a batida foi muito forte. Não, tchau, Laço, você não vai sair daí. O carro enguiripou embaixo. Esquece. Mas explodiu o carro, olha isso, Anta. Mas eu não entendi essa do Laço, sério. Eu não entendi o que ele fez. Ele veio com tudo. Olha lá. Eu tava conversando com ele. Ele quase pegou o Gibbs. Ele perdeu o freio. Pô, mas se ele perdeu o freio, ele já tinha que vir arrastando no muro. Pra diminuir a potência. Ou tentar girar de lado. Fazer o carro rodar, qualquer coisa do tipo. Não dá na parede desse jeito. Ele quase pegou o concreto. Não, ele pegou o concreto. Ele pegou no muro. Ah, Larson. Tentar de lado, sabe? Dar uma escorregada de lado. Mas não bater forte. O que ele achou? Que ele ia dar aquela pancada, o carro ia voltar, ele... Não, fora da prova, óbvio. Oito voltas pro fim do segundo segmento, o Bell assumindo a liderança. Eu tô impressionado com isso, Eric. Todd Gillian causou uma confusão agora há pouco, era o segundo colocado. Tá na 4ª colocação. Impressionante. Alex Bowman ali atrás do Chase Elliott. Chase Elliott brigando com o AJ Allmendinger, logo na frente o Ross Chastain. E o Bowman veio pra ultrapassar em cima do seu companheiro de equipe. Aliás, Chase Elliott não apareceu pra correr a temporada ainda, né? Ô, Rodrigo. Apesar de que ele tem a vitória, né? O Elliott. Não, mas até aí, beleza. Ó o Josh Berry. Josh Berry também gostou dos muros, viu? Agora eu vou te falar, Rodrigo. Eu acho que a NASCAR vai acabar mantendo essa pista pelo espetáculo que ela tem dado. Será? Pô, tomara. É mais pelo espetáculo. O americano gosta de espetáculo. O americano gosta do espetáculo. Box pro Bell, box pro Gibbs. E a prova, mais uma vez, indo para suas partes finais dentro do box. Quem ficou na pista foi Joey Hand, do carro 60. Joey Hand, que é o nome muito conhecido do Endurance. E tem feito muitas boas corridas de NASCAR. Austin Dillon, que não herda o talento do 3 de jeito nenhum. Pode... Nem se ele correr sozinho, ele honraria o talento que esse carro 3 teve. Olha o Red como ficou parado, inclinado. Caraca. Olha isso, Joey Hand na primeira posição, Alex Bowman voltando em segundo. O Hand veio pra vitória no segundo segmento. Caraca, que mentira, velho. Oi?
Mentira. O Randy liderando? É, porque ele não parou no box, né? É. Mas o que aconteceu depois? O pessoal começou a parar no box pra botar o pneu slick. A hora que a chuva deu uma diminuída na segunda relargada. Olha os carros de fundo, eu acho isso muito legal. Eu me pergunto. Eu ia falar um negócio aqui que eu acabei me esquecendo. Sim. Joey Tem mais Randy, um Alex piloto Bowman. no campeonato e esse no segmento zerado, né? Oi, isso. E o que eu ia perguntar, Rodrigo, é o seguinte: será que o pessoal da Childress porra, guarda o 3 de volta? Não, põe alguém mais capacitado pra correr no 3. Mas não vai, porque o Austin Dillon é neto. É. Deixa lá desonrando. Caraca, alguém tá fazendo pipoca aqui perto, cara. Não é o Martin que E tá não por aí, não? Não é aqui. É a pior sensação do mundo isso, cara. Quando você tem um cheiro de pipoca ou de churrasco e não é na sua casa. É, eu sei. A gente sente muito batata frita, porque tem um barzinho aqui perto. Aí o Bowman fez a ultrapassagem e aí o Bowman começou a abrir muito. O pessoal que tinha parado pra botar pneu slick ficou pra trás, começou a se recuperar muito na parte final. Entre eles, Tyler Reddick. Que chegou... 60 é da... Oi? É da Childress também? 60 da Childress também? O 60? É. Boa Parece pergunta. a fonte do número 6. Então não é a Childress, é a Roush. É, House, foi mal, errei. Pode ser, boa pergunta, eu acho que sim. Josh Berry de novo no muro. Ei, essa cena tá ficando muito recorrente, Josh Berry. Você precisa arrumar um carro pro ano que vem. Bandeira amarela, óbvio. Olha lá, o tempo, 4 minutos pro fim. Essa aproximação ajudou principalmente o Tyler Reddick a vir jantando todo mundo. E o Tyler Reddick pararia lá de 13º, ele chegaria à segunda colocação, Eric. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vocês vão ver. O que ele resolveu aprontar. Rick Stenhouse Jr. estava muito bem. Chase Briscoe também, que estava ficando muito íntimo das barreiras de pneu nessa prova. Outro lá atrás dando totó. Agora foi. Christopher Bell enchendo a porrada em cima do Carson Rossevar, mas ele foi tocado. Aí o Reddick aproveitou e passou 4 numa jantada só. Vamos ver se vai aparecer os melhores momentos. Nossa, mas o 20 tá todo torto. Tá, ele ficou... Olha lá. Tomou um totó. Eu não consegui reconhecer quem que deu o totó nele. Se não me falha a memória, foi o Noah Gragson que deu o totó. Olha isso. Não, foi o Keselowski que deu o totó no Christopher Bell. Aí o que aconteceu? O Keselowski ficou, Austin Hill e Denny Hamlin ficaram também. E o Reddick pulou para terceira colocação. Assim, muito... Olha isso. O Reddick estava com pneu slick, tá? O Bowman com pneu de chuva. Olha o quanto se aproximou. Ele estava tirando 2 segundos por volta. Ele vinha para a vitória, o Reddick. Desde que fizesse o papel dele certo, Eric. Você não viu a última volta, né? Não. Então assista agora. Olha o que o Reddick apronta. Atente-se. Atente-se. Eu parei de ver Atente-se. quando deu a primeira vermelha. Pronto. Puta que pariu. Ele não fez isso. Ele bateu no lado interno do muro, danificou a suspensão e aí só se preocupou em levar para o final. Puta merda. Ele deu toque por dentro, deu toque no muro fora, aí acabou a corrida para ele. Olha lá. O carro ficou torto. Aí Alex Bowman veio para a vitória. Caraca. Pra quê, velho? Veio sossegadaço. Tranquilíssimo. Ele fazia 2 anos que não vencia a prova. Aí veio sossegado. Tyler Reddick só se preocupou com a segunda colocação.
Belíssima quarta colocação do Joey Hand. E aí a vitória de Alex Bowman, comemoração dele. Está classificado. Eric Von Draxler. O negócio é o seguinte. Eu vou me fiar muito no que o Sérgio Lago falou na transmissão. A partir de agora, para alguém ganhar, para alguém passar pro Chase, vai ter que ganhar a corrida. Porque por pontuação a coisa está lamentável para quem tá fora por enquanto. Não, olha só como é que tá essa brincadeira aqui. Com 3 vitórias cada, Larson, Hamlin, Byron e Bell. Por enquanto, na opinião desses que falam, os favoritíssimos para a final, mas nunca se sabe. Uma vitória, Chase Elliott, Tyler Reddick, Blaney, Keselowski, Bowman, Logano, Soares e Cindric. Aí vem Martin Truex Jr. com 125 pontos acima da linha de corte. Eu acho que ele passa, apesar assim, se não há ninguém entrar por vitória, ele passa. Faltam, se eu não estou enganado, faltam quantas corridas que eu já fiz a grande gente esquecer? Deixa eu verificar. Faltam 6 corridas, não é? Essa foi 6 corridas. Foi a etapa 20. Ó, eu não lembro uma delas. Eu sei que falta o Watts Glen. Não. Não, o Watts Glen vai ser pra fase final, verdade. Pocono, Indy, Richmond, Michigan, Daytona e Darlington. Lembrando que Indy vai ser o oval. Depois de tantos anos correndo no misto, agora volta o oval. Volta a famosa Brickyard 400. E aí, vamos lá. O Truex Jr. com 125. Ty Gibbs, 84. Ross Chastain, 53. E Chris Buescher, que tá na bolha, com 45 pontos acima da linha de costa. E aí você vê Bubba Wallace com menos 45. Esse aí só passa se ganhar. Chase Briscoe, menos 88. Só passa se ganhar. Kyle Busch, 98. Só passa se ganhar. Todd Gilliland, 121. Só passa se ganhar, cara. A coisa tá começando a ficar muito definida. Porque o Bowman era que estava mantendo o equilíbrio. A partir do momento que ele ganha, o abismo aumenta. Vai ficar interessante essas 6 provas finais da NASCAR. Aqui, ó. Aí eu posso continuar até o fim. Não. Já estamos com quase 1 hora de live e a gente precisa falar de outros assuntos. Não, pra você ver o quanto de gente boa que tá ficando de fora. Quer dizer, eu acho. Ó, o Josh Berry. Tá ficando fora. O Marco da. Só isso mesmo. O resto. O resto é resto. O resto é o resto. Vambora. Próxima etapa em pouco. Pocono, né? Vamos pra próxima. Leandro Fosso diria Pochono. E eu digo Pococono. Acho sem graça pra caramba aquele circuito, mas tudo bem. E já achava antes da morte do Justin Wilson, tá? Só pra antes que venham me questionar. Vamos pra próxima, pessoal. Ainda não. A gente vai. Daqui a pouco a gente volta para os Estados Unidos. Vamos dar um pulinho na Inglaterra. Porque lá a gente teve uma outra quebra de tabu. Essa bem emocionante. Vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Silverstone. O início de tudo pode ter sido o fim de uma era. Lewis Hamilton, depois de 3 anos, volta a vencer uma corrida. Não sabia o que era subir no alto do pódio desde Jeddah 2021. E ele, no seu ano de despedida da Mercedes, volta a vencer. Numa corrida, as condições do tempo. Não interessa, ninguém mandou a Red Bull não fazer um carro bom. Mas o Verstappen estava com problema no assoalho. Foi ele quem escapou na cópse e danificou o assoalho. Ou seja, problema dele também. E outra coisa, Rodrigo. Quer dizer, não é que o carro não é bom. O carro até começou bem. Ele só não tá evoluindo mais. Porque a pessoa que tá fazendo o carro evoluir não tá mais lá no time. Sim. A pessoa que faz o carro evoluir tá preparando o seu novo endereço. Não sabe ainda qual vai ser. Se vai ser Enston ou Maranello. Se for
Isso? É. A sede da Aston Martin. Não, a Aston é Alpine. É. Aston Martin é... Ai, meu Deus. É Silverstone. A nova fábrica fica em Silverstone. Deixa eu verificar. É, isso mesmo. É, Silverstone, tá certo. A McLaren montou um esquema para essa corrida, um acerto de chuva. E se a prova ficasse chovendo todo o tempo, ela poderia fazer uma dobradinha. Poderia. Porque do mesmo jeito que Jorge Martin distribui pipocas na MotoGP, Zac Brown deve estar abrindo uma outra empresa. Zac Brown Popcorn, vai montar Popcorn Motorsports. Porque é inacreditável o quão a McLaren errou na estratégia nessa prova. Não, isso aí é o de menos, Rodrigo. Primeiro pit stop era para chamar os dois. Deixou o coitado do Piastri uma volta a mais. Quando o pneu slick já estava inviável, o coitado despencou para sexto e deu adeus à briga. Já começa por aí. Aí no segundo pit stop ele deixa o Norris uma volta a mais na pista. E quando o Norris vai pro box, ele bota o pneu errado. Era para ter posto o pneu macio. Enfiou o pneu médio. Voltou atrás do Hamilton. O Hamilton... A Mercedes foi de uma primazia no pit stop que foi algo impressionante. Quando o Hamilton foi pro pit stop e ele põe o pneu macio, eu comentei com a minha irmã, o Hamilton vai vir pra vitória. Eu achei que fosse mais difícil, mas aí a McLaren errou no pit stop do Norris, demorou uma volta a mais, ele perdeu tempo, quando voltou, o Hamilton nem precisou fazer a ultrapassagem, ele foi e foi. Aí. Porque na chuva não estava andando nada o carro da Red Bull. Quando a pista começou a secar, o Verstappen começou a pisar fundo. Como esperado. O carro na mão, é claro que o piloto vai fazer a diferença. Aí. Repete o aí, Eric. Só repete o aí. Aí. Ele encontra Lando Norris pela frente. O mundo da Fórmula 1 esperando que fosse ter uma disputa. Principalmente depois do que o Verstappen fez com o Norris. Aliás, a FIA soltou um comunicado. Saiu a notícia hoje. Que a FIA errou e não puniu o Verstappen na primeira manobra que ele fez lá na Áustria. Deixou ir pra segunda, ele tirou o Norris da prova. Errou. Errou. Né, El Salame? Você não pode chamar de El Salame. É El Salame. Deixa esse escrápula assumir o poder, depois ferra com tudo. Mas enfim. Esperava-se ao menos uma dificuldade para ultrapassar. Pois de novo o Norris só faltou estender tapete vermelho. Peidão. Peidorrento. Meu Deus. Cara, ruim mesmo. Rodrigo. Aí depois, Vitor Rafael acha ruim quando eu digo que Alex Albon é muito mais piloto do que Lando Norris. Rodrigo, você... Mas pelo menos Alex Albon dificultaria ao máximo essa ultrapassagem. Ele não abriria tapete vermelho para o Verstappen igual o Norris fez. A McLaren não vai ser campeão do mundo em circunstâncias normais, a não ser que seja uma Brown, tipo Jenson Button, que tinha o carro sozinho para ele e depois foi só administrar. Em circunstâncias normais, Lando Norris jamais vai ser campeão do mundo. Porque ele não tem a fibra de um piloto campeão. Mais uma vez foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Não tem bolas grandes, como diria um conterrâneo dele dos anos 70, interpretado pelo Thor mais futuramente. Mas não tem. Olha, Rodrigo, aí depois... Então, as atrocidades que o Rodrigo ficou jogando no WhatsApp foi justamente isso.
Aí depois, quando o Daniel Ricciardo faz piadinha com ele, perguntando se ele tem pelinho do piu-piu, e o pessoal fica falando, não, essa não pode ficar frente de coisa. Cara, gente, aí você pergunta, porra, um cara desse... Custava dificultar um pouco mais a ultrapassagem. Não. Era só tentar dificultar um pouco mais. Aliás, depois do que o Verstappen fez, era pra ele ficar fazendo zigue-zague na frente. Ah, vai passar, filha da mãe, tu vai provar do próprio veneno agora. Não, que eu não quero perder a amizade, eu não quero perder o... Foi ridículo. Por sorte da prova, e pra sorte do Hamilton, ele já estava bem à frente, e o Verstappen não conseguiu tirar a distância. Lewis Hamilton, inteligentíssimo, usou dos retardatários para poder abrir asa também, e conseguiu a sua 104ª vitória. Vitória emocionante, que até o Verstappen foi parabenizar. Isso eu acho muito legal, Eric, a rivalidade fica dentro da pista, fora existiu o respeito. O Verstappen em nenhum momento subestimou a vitória do Hamilton, eu gostei muito disso. O Russell tem uma rivalidadezinha com o Hamilton ali, dizendo, eu sou o futuro, o Hamilton já é passado. Não sei se ele pensa assim, mas já deu umas declarações meio nessa linha. A hora que o Hamilton parou, ele tava pé da vida, porque o carro apresentou uma falha no abastecimento de água. O sistema de água do carro deu problema. Pra você ver o azar do Russell, que poderia vir para uma dobradinha Mercedes. Ele foi e ficou... Lembra o Schumacher com o Barrichello? Lembro. Que ele ficou lá esperando... O Russell fez a mesma coisa, ele foi lá e foi o primeiro a cumprimentar. Muito legal isso. E Rodrigo, o que eu achei mais sensacional disso é o seguinte. O Hamilton comemorou a vitória número 104 como se fosse a primeira. Sim. O pessoal pensa, cara, ganha toda hora. Olha só, e outra coisa. Primeiro piloto a botar 9 vitórias no mesmo circuito. Primeiro piloto a obter uma vitória depois de 300 GPs. É mesmo, tem isso também. Ele é o primeiro tricentenário a vencer. Kimi não conseguiu, Alonso não conseguiu, Barrichello não conseguiu. É isso mesmo. Eu tinha esquecido desse detalhe das 300 corridas. Olha só. Piloto mais velho a vencer no século XXI. Piloto mais velho a vencer no século XXI. Maior tempo entre a primeira e a última vitória. Foi uma vitória carregada de simbolismos, realmente. Bom, destaques positivos, Eric, dessa prova. Quem que você coloca? Apesar de tudo, eu ponho a McLaren. Tá mostrando que tem carro, só precisa se organizar melhor. E privilegiar o piloto que ataca. Se bem que o Piastri foi uma... Tá, o Piastri foi sacaneado na estratégia. A estratégia foi toda errada pra ele. Ele poderia ter assumido a liderança, foi parar numa 5ª posição completamente... Quarto. A corrida foi 4º, né? Ele passou o Sainz no final. Completamente modorrenta. Mas, pelo menos ele ataca. Né, Norris? O Hülkenberg de novo ficando em 6º. Top 6 com o Hülkenberg. Mais 8 pontos para a Haas. Exatamente. A Haas já fez uma porrada de ponto. A Haas aparece na... A Haas está em 7º com 27 pontos. Sim, a Haas hoje nós já não tem mais o pior carro. Desses 27 pontos, 22 do Nico. O do Hülkenberg. Vai mostrando. O Hülkenberg vai continuar na Fórmula 1. Já o Magnussen provavelmente está dando adeus. Eric, temos uma mudança na parte de baixo da tabela. Logan Sargent não é mais o 21º no campeonato com 20 carros. Agora é o Bottas. Agora é Valtteri Bottas.
Aliás, 12º para o Sargent, Eric. Logan Sargent, que está cada vez mais perto da Prema na Indy. 11º. É mesmo. Sensacional. Será que o Bottas continua na Fórmula 1? Eu acho que ele tá dando adeus. O Bottas tá mais focado em ver a foto da bunda dele, né? Ah, vai abrir um OnlyFans pra ele. Vai. É, Bottas, viu? Olha. Aston Martin, mais o mesmo? Velho, ô Carlos, velho, o cara tá com 34. Ele tá no meio termo. O Senna tava com 34 no auge e morreu com 34. 34 não dá de muito. 34 ele tá tipo assim, no meio termo. Não é velho nem é novo. Ele tá tipo assim. Ele ainda tem, né? Ainda tá tem uma idade legal. Mas pilotagem que é bom, nada. Depois que ele. Não, por exemplo, mesma coisa o Ricardo. O Ricardo tá nesse mesmo patamar, eu diria. Ou seja, os dois estão caindo fora da categoria. Quem podia ir junto era o Pérez, né? Que mais uma vez teve um fim de semana esquecível. Não, o Pérez, pelo amor de Deus, na moral, cara. E Charles Leclerc de novo. Cara, eu acho que assim, acho que toda a sorte do Charles Leclerc ficou em Mônaco com aquela vitória. Esgotou em Mônaco. Esgotou. Em Mônaco. Esgotou, porque pelo amor de Deus. A Ferrari, pelo amor de Deus, né? Ferrari igual aquela coisa, porra, legal, ganhou o Mônaco, ganhou o Le Mans, pronto. Agora já. O piloto que eles preferiram tá andando lá atrás e o outro tá de aviso prévio. Que também não se sabe pra onde vai. Até agora não definiu. A única coisa que definiu é a nova dupla da Haas. Esteban Ocon e Oliver Behrmann. A gente não falou disso na sexta-feira, né? O Behrmann confirmado. Tanto o Behrmann quanto o Ocon, pilotos da Haas, com aquele termo que Eric Von Draxler ama de paixão, multianual! O Behrmann foi confirmado, o Ocon não. Tem declarações, tem publicações já confirmando ele. Mas não, você já então assim, mas não tem, eu não vi nada assim, não fiquei de nada não. As fontes que cravam Ocon na Haas são bem confiáveis. Se for diferente, vai ser uma surpresa, realmente, Eric. Sabe que ele vai sair da Alpine, isso é fato. Não, já saiu praticamente. Só não saiu oficialmente que ele tem que cumprir o contrato até o fim da temporada. Sim. Olha, tem coisas na Fórmula 1 que não se explicam. Não, e outra coisa, Rodrigo, uma das vagas das vagas que estão em aberto, que vai ter muita gente caindo de pau nisso. O companheiro do Russell na Mercedes, o companheiro do Tsunoda Vamos pegar as vagas, vamos falar das vagas que estão inteiramente em aberto, que ninguém sabe o que esperar. É a da Mercedes, a da Williams, sim. Porque a da RB vai ser o Lyle Lawson. Salvo se até o fim do ano eles não mandarem o Pérez embora e puxar o Lawson pra... Que eu acho que não. Não sei. Acho que não. Senão eles não teriam mandado embora o Ricciardo, que se bem que não mandaram ainda. Rodrigo, o Pérez não vai sair da Red Bull porque o Max precisa de... Eu sempre falo isso. O Max ele tem que ter alguém que não faça frente com ele. Ele tem que ganhar sozinho. Sim. Ele tem que ganhar sozinho. Então, mas a partir do momento que o título de construtores ficar ameaçado, aí sim a vaga do Pérez está sob risco. Põe o Norris na Red Bull. Não vai fazer nada. Cara, olha, eu adoraria isso. Mas enfim. Rodrigo, só pra você ter uma ideia, ano passado, isso já era pra ter ficado evidente, ano passado, quando o Max venceu o campeonato de construtores. Não foi nem a Red Bull, foi o Max que venceu o campeonato dos construtores. Hoje, o Max estaria em quarto nos construtores. Porque o Max está com 255 e ele parece abaixo da Mercedes com 295. Tá, a Red Bull ainda tem bastante ponto. A Ferrari tá chegando. A Ferrari tá com o quê? Tá com
71 pontos a menos. É que a Ferrari não tá engrenando. E a McLaren, que começou o ano meio mal, agora que tá começando a reagir. Já, já. Não, eu não A duvido McLaren da McLaren. Eu não duvido da McLaren engolir a Red Bull nos construtores. não, engolir assim, Rodrigo, Não, quando eu falo engolir é engolir, passar, tá? não, eu sei, eu digo assim, não é engolir, é engolir, tipo, passar e passar passando, passar Assim, pesado. Eric, é que o A Norris, McLaren, assim, é que o Norris precisa ter um espírito mais vencedor, isso é óbvio. Mas ele já venceu corrida. Venceria na Áustria sim, se não fosse a sacanagem do Verstappen. sim, E o Piastri é o único que completou todas as voltas do campeonato até agora. sim, É um bagulho insano. Perto do que a peraí, McLaren era há alguns anos, que era piada andando lá no fim do grid. todas as voltas, Sim, peraí, Rodrigo, deixa eu sim, verificar. Sim, todas as voltas, todas todas as as voltas. voltas. Miami também, ficou em 13º, mas ele completou todas as voltas. Exato, foi a única prova que ele não pontuou, inclusive. É. Quer dizer, não pontuou na principal, porque ele meteu 3 pontos na sprint. Então ele Sim, não saiu do zerado do final de semana. é. Conta alguma coisa? Não conta, mas. Não, o que interessa são as provas principais. E por isso que eu acho que essa regularidade da McLaren pode fazer ter disputa do título. O Pérez não passa do Q1. Ficou lá patético, parado na cópse. I'm stuck. Você viu a hora que ele falou I'm stuck no rádio? A cara que o Christian Horner fez? Puta merda. Ah, Pérez, olha. Não dá pra Eu tô defender, não, falando, o né? Logan Sargent não ganhou nenhuma vez do Albon no grid. Mas ele ganha do Pérez. Olha a situação que virou. Já virou chacota. Dá não, viu? Não sei como é que Sério. vocês aguentam. É que eu Conclu... não sei o que. Conclu... Eu não sei como que o Pérez ainda se aguenta. Não, o Classificação, Pérez se Eric. aguenta não, o Pérez se aguenta porque tem o papai pagando, né? Mas enfim. Não, papai não, Humildade. Eric. Não confunde, ele não é filho do Carlos Slim. Falei merda, falei merda. Pai do Sérgio Pérez Falei... é político. Ele é deputado. Ah! Entendi. Deputado em Tangamandápio lá, enfim. Não, é deputado Ver, federal. ah, Futuro, ver, que ele já disse, ah, que vai se candidatar a presidente logo logo. puta merda, hein? Que bosta, hein? Max Verstappen, 255 pontos. Lando Norris, 171. E as Vespas lá, borrando de medo. E o Max também. Leclerc, 150. Sainz, 146. Piastri, 124. E o Bottas é o 21º no campeonato com 20 carros. Ainda zerados. Jogo Anil, Logan Sargent e volta de Bottas. Rodrigo, Manda. eu diria, eu diria que esse ano o Max vai ser campeão de novo, não tem para onde fugir. O Tetra é inevitável, mas assim, vai ser mais um ano que a gente, não sei se cabe, se vou falar que vai ser mais um ano com asterisco, porque tipo, o Max vai ser campeão, mas ele não vai ser campeão por mérito, assim, vai por mérito dele, claro, mas tipo assim, o fracasso dos outros Mas, Eric, todo. também está fazendo diferença. Mas isso aí, a gente vai encontrar muitas na história. Que um foi campeão Que pelo assim, mérito, foi campeão pelo mérito. Mas que você botar na ponta do lápis, os outros acham ruim. 91, o tri do Senna. Não tem só ah, o mérito do Senna. sim, Tem o fracasso da Williams com aquele carro que quebrou tudo no início. Poderia ter dado um calor maior no campeonato, entendeu? poderia. Isso é normal. Isso é normal. É igual quando você vê um jogo de futebol. Por que sai gol? Porque em algum momento o outro time falhou na marcação. Então, é isso, mas, Rodrigo, é isso que eu tô falando. O Max, esse ano, ele vai ser, assim,
ele vai ser campeão porque ele novamente, ele não. O ano passado foi gritante, mas assim, só que ano passado o carro dele era inderrotável, só perdeu uma corrida, só perdeu uma corrida. O carro dele era inderrotável e o Max só perdeu 3 corridas em 22. Ele ganhou 22. 19 corridas ano passado. Não, o ano passado foi. Ele mesmo fala que o ano de 2023 foi o diferentão. Ele mesmo fala. Eu acho legal isso, pelo menos. Ele fala isso. Ele tá numa categoria à parte. O carro era inderrotável, o piloto era Agora não, inderrotável. agora a gente tá vendo uma disputa. Assim, só que, mas é que tá, é uma disputa, só que vai acontecer o seguinte: o Norris não tem condição de chegar. Eu ia falar uma piada aqui que o Norris desonrando o sobrenome, né? É, meu Deus. Cara, o Norris É não que tem, também, se o você Norris for não tem. colocar nisso, Eric, por exemplo, se você fala só do fracasso dos outros, o próprio Hum, Verstappen poderia, se ele te ouvisse, ele ia falar: pô, eu tive minha cota também. Não andou nada em Mônaco, porque o carro não andou nada. Quebrou na Austrália. E na Áustria, o carro não rendeu depois do segundo pit stop. é. Seriam Não, mas três assim, corridas que, assim, se ele vence essas 3 corridas, pontos à frente. já tá Faz lá, parte. tranquilo. Agora, nós estamos tendo um campeonato, onde um tem azar, Sim, onde outro tem azar, e quem consegue se sair bem disso tudo, consegue. Não é nada, Eric. Temos 6 vencedores diferentes. peraí. Sim. Leclerc, Sainz, Max, peraí, Russell, Max, Hamilton, Carlos, Max e Norris. peraí, Max, Carlos, Lando, Charles, Russell Há quanto tempo a gente não tinha um campeonato com 6 vencedores e diferentes, quatro equipes diferentes também. 4 Red equipes Bull, Ferrari, diferentes? McLaren e Mercedes. Quanto tempo? Nossa. Há muito tempo. Tá, acho que 2021, que a gente teve vitória do Ocon, vitória do Ricciardo. Ali foi um ano também com várias equipes vencendo. Mas assim, cara. Eu Assim, tô gostando desse ano. É algumas coisas que ainda irritam, cara, é mas porque é assim, mais por causa Rodrigo. da Fórmula 1 ainda do que propriamente dito É de uma porque, temporada. mas assim, é porque, o que eu tava falando é porque o que acontece? O Max vai ser campeão porque ele vai, porque você vê o Norris esbarrando na peidorrice dele, Tá, mas, o mas Eric, não Leclerc, assim, não isso, confunda. Eu digo ah, você tem, quando você possa. Aqui, beleza, já foi. Mas é, como que eu vou tentar explicar isso? A gente, eu digo a gente, eu, você. A gente não pode nunca, nesse caso, é, colocar o sucesso de um unicamente pelo fracasso dos outros. uhum, Não é o nosso caso. Você já disse isso. O Max está uhum. fazendo a parte dele. Ele não tá tendo Sim, problemas, quando ele não tem problema, ele vence. sim, Aliás, quando ele sim, tem sim, problemas, ele vence, que é igual no Canadá. Que ele mudou a pilotagem dele para não passar nas zebras, pro carro não. E ele ganhou a porra da corrida. sim. Rodrigo, mas o que eu tô falando é o seguinte: você tem o Norris que não oferece resistência pro Max, Isso não desde oferece. sempre. Você tem o Leclerc que vai, que Eric, não sei. opinião de torcedor. É pedir Ah, muito que de repente a Red Bull rasgue o contrato do Pérez, contrate o Norris para ser companheiro do Verstappen e o Zac Brown puxe o Bortoleto para cara, correr com não o sei. Piastri? Eu não sei, eu Porque, não ó, sei. Porque, ó, uma coisa que andaram levantando, tava vendo vários podcasts, vídeos, um monte de gente, quando pergunta para que serve a Fórmula 3 e a Fórmula 2. É, é. Muita gente, mas aí o que acontece? Uma das opiniões que eu li, não lembro de quem, ela é muito válida. Hoje você Ah, tem um monte de piloto bom. Só que quando você ganha um título no terceiro ano, significa que todos aqueles bons do primeiro ano
obtiveram mais sucesso. Os do segundo ano obtiveram mais sucesso. E se você ganha só no terceiro ano, significa que você pegou só a raspa do prato. E aí você acaba ficando um pouco para trás. Foi o caso do Drogovic. E se você puxar pela memória dos outros anos, quem demorou 2, 3 anos para ganhar alguma coisa, ficou para trás também ou está em outra categoria. Teve que sair do Road to F1. Quem ganhou no primeiro ano, teve sucesso rapidinho. Mick Schumacher, Oscar Piastri, Nick De Vries. É que o Nick De Vries tinha uma vaga muito ruim na Fórmula 1, ele pegou e falou, tô indo para E. E quando foi para a Fórmula 1, depois não fez nada. Por N motivos. Zanardi também não fez nada na Fórmula 1. Mick acabou caindo na Haas. Enquanto era companheiro do russo, que até esqueci o nome, o Mazepin, ele sobrou em cima do Mazepin. Pegou um mais experiente, teve que andar muito mais, acabou batendo muito mais. Óbvio. Já se encontrou no WEC. Os que demoraram muito para ganhar, ficaram para trás. Talvez o Drogovic pode ser, se ele for confirmado na Williams ano que vem, se o Sainz for para a Alpine e o Drogovic pintar na Williams, ele vai ser o primeiro piloto a não ganhar o título da Fórmula 2 nos 2 primeiros anos que vai conseguir uma vaga na Fórmula 1. É um bagulho meio bizarro. O Bortoleto não. O Bortoleto, ele já começa o pessoal na Fórmula 1, opa, vamos começar a ficar de olho, contrato com a McLaren, se a McLaren não puxar ele, a gente dá um jeito, porque no primeiro ano de Fórmula 3, ele ganhou o título. No primeiro ano de Fórmula 2, ele tá lutando pelo título. Entendeu? Sim. Por isso que é um bagulho que, assim, dá pra sonhar com o Bortoleto na Fórmula 1, mais dia, menos dia. Cara. Não, e isso, assim, o Norris, quem sabe? Não, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo A aqui. Mocidade já cantava isso em 92, sonhar não custa nada. Sim, eu sei, é porque eu tô. E vem o novo Ah, olha regulamento. só. Não, eu tô pensando aqui o seguinte. Da GP2 pra cá, a Fórmula 3000, não sei se dá pra buscar referência. Da GP2 pra cá que eles começaram a pescar isso. Eu quero isso aqui também. Vamos lá, primeiro ano, Rosberg campeão. Foi direto para a Fórmula 1 É. para Williams. Kovalainen Uhum. virou piloto de teste e no ano seguinte estava na Fórmula 1. Ok, os dois obtiveram Sim. sucesso. 2006, Hamilton campeão, Nelsinho vice. Os dois foram para a Fórmula 1. Uhum. 2007, se não me falha a memória, o campeão foi o Jorge Pântano, né? 7. Não, Glock. O Glock. Glock campeão, o vice foi o... Peraí. 2007? 2007. Foi o de Puta, Graça, não cadê? foi, não. Bruno Pô, de Senna, graça. de Graça e vice em 2007. Glock de graça e Pântano. Tá. Aí, beleza, o Glock conseguiu a vaga. Aí já pinta o primeiro, Bruno- 2008, Pântano. Não É. conseguiu mais nada na Fórmula 1. Já tinha conseguido O antes. Pântano já tinha. Não, não, o Pântano já tinha corrido na Fórmula 1 antes e voltou. É. Aí veio o Bruno Senna e o Lucas de Graça. Então, Lucas Grassi de novo. É que o Lucas Grassi não pegou uma vaga muito boa na Fórmula 1. Acabou pegando depois a É. Virgin. Enfim. Mas o Bruno Senna já estava mais no radar da Fórmula 1. Tanto que ele quase foi para a Honda. Se ele fosse da Honda, até o Bruno Senna disse isso, o Rubinho também. Ele já estava contratado pela Honda. Só que quando a Honda vendeu a equipe, o próprio Ross Brown foi conversar com ele. Falou: olha, eu preciso de alguém mais experiente. Infelizmente, não dá não. Ou seja, ia ser o primeiro ano que o vice ia ter a vaga e o campeão não. 2009, campeão foi o Huckenberg. 9? Sim. Huckenberg e Petrov de graça, de novo. Os três foram para cima. Huckenberg na Williams, Petrov na Renault e o Bruno Senna na Espanha. 10, Maldonado, Pérez e Bianchi.
Bianchi já estava no radar da Ferrari, já era piloto Ferrari. Maldonado e Pérez sobem. Maldonado na Williams, o Pérez na Sauber. 11 Grosjean, Luca Felipe e Júlio Bianchi. Luca Felipe nunca apareceu na Fórmula 1. Nunca apareceu na Fórmula 1. Grosjean já estava na Fórmula 1, voltou. E Bianchi de novo. 12. David Valsec, que é outro campeão. Primeiro campeão que não gradua. Olha só, 2012 que aparece o primeiro campeão da... Sabia que o Valsec é primeiro comentarista campeão que da Rai Sport? Não. Ele é um dos comentaristas de Fórmula 1 da Rai. Valsec, Razia e Gutierrez. O Gutierrez sobe, o Razia sobe, mas depois não sobe, né? Por causa da verba. E o Valsec não sobe. 13, Fábio 2013. Leimer, não foi? Fábio Leimer, Nunca. Sam Burgess escalado. Nossa, nenhum dos três, não chega nem perto da Fórmula 1. Ali a GP2 já tava com os dias contados. Muita gente 14, que passava... olha 14, Jolion Palmer, Stoffel Van Dorn, 14, Jolion Palmer, nunca vi falar. Porra, claro que já, ele já correu na Fórmula 1. Nem lembrava. Ficou um ano na Renault. Jolion Palmer, Stoffel Van Dorn e Felipe Nasser. Os três foram pra Fórmula 1. Mas também só pegaram equipe bosta. 15. Não. Pô, tá chamando minha McLaren de bosta, caralho. Van Dorn foi piloto McLaren. Tá, tudo bem, tava uma bosta naquele ano, mas... Enfim. Nem lembrava dele, né? 2015, Van Dorn campeão, Rossi e Sirotkin. Os três estiveram na Fórmula 1. Com mais ou menos sucesso, subiram. Aí quando começa essa coisa de pontuação, de superlicença, mais caprichada com a pontuação, aí volta-se a dar um valor. Não, porque aí vem 16. Gasly, Giovinazzi e Sirotkin. Ok. Os três subiram. Os três subiram. Aí 17 já entra... Porra, eu fechei a página. Parabéns, John. 17 é o De Vries. Já é a Fórmula 2. Leclerc, Markelov, nunca ouvi falar. Oliver Rowland, também não... Rowland foi pra Fórmula E. Markelov nunca apareceu. E o Leclerc foi pra Fórmula 1. 18. Russell, Norris e Albon. Os três. Perfeito. Agora começou a bater. Agora começou a ter uma utilidade as categorias de acesso. 19. De Vries, Latifi e Luca Ghiotto. Luca Ghiotto eu nunca vi. Ghiotto acabou indo pro turismo. Mas Latifi e De Vries... Latifi eu lembro. 2020. Mick Schumacher, Callum Wallace e Tsunoda. Eu tô pegando os três primeiros. Sim. Se a gente parar pra pensar, tem outros. Mas sempre teve. Olha o caso do Berman, Eric. Os três primeiros, eles pegam a pontuação máxima também, né? Tem esse ponto. Os três primeiros pegam a pontuação máxima, já pegam os 40 pontos, já tem vaga garantida na Fórmula 1. Sim. Mas 21. Mas pegar pilotos de meio de tabela sempre teve na história. Continua que eu vou falar de um. Não, porque eu tô vendo o Drogovic aqui que tá vendo sexto. Mas enfim, Piastri, 21. Piastri, Schwartzman e Giovanni. Só o Schwartzman que nunca chegou na Fórmula 1 de fato. Vive testando, mas meio que perdeu o bonde. Pois é. 22. Drogovic, Theo Pucher e Liam Lawson. Só o Lawson. O Lawson que subiu e parou. E subiu esporadicamente. Theo Pucher deve ser piloto da Prema na Indy. Enfim. E ano passado, Theo Pourchaire, Frederic Veste e Jack Durham. Nenhum dos três. Nenhum dos três vai subir. Começou essa palhaçada de... A Fórmula 1 precisa renovar mais. É para isso que tinha as equipes pequenas. Serviam para revelar os talentos. Só que o problema, Rodrigo, é que as equipes pequenas, elas... Até as equipes pequenas estão focadas em contratos plurianuais. Não, mas hoje a gente não tem equipe pequena na Fórmula 1. Igual tinha antigamente. Uma Caterham, uma Marussia. Era para isso, para pegar piloto novo e revelar. Uma Minardi. Quantos a Minardi não revelou? 22.
Não, a Minardi só. E assim, a Minardi só começou a ser vista como pequena do final dos anos 90 pra frente, porque antes disso era meio de grid. Porque tinha uma par de gente que Porque tinha puta muito merda. nanica. E aí a gente vai pra 25 e já tem o Berman confirmado. Aí você vai falar, pô, o Berman tá no meio da tabela na Fórmula 2. Só que ele pegou um carro da Ferrari e botou em sétimo na corrida. Então, quer dizer, ele já mostrou que a base foi só pra ele ter base. Isso acontece. O Berman já tinha os 40 pontos. Uhum. Do sucesso que ele tinha feito na Fórmula 3. Uhum. Bora, Eric. Bora, E a próxima gente prova volta. daqui a 2 semanas na Hungria, não é isso? Isso. A última antes das férias. Antes das férias. Não, Vamos... não, 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 não. Não, não. Hungria, depois Bélgica e aí sim entre de férias. Primeira vez que a Bélgica vai ser antes das férias. Foi por isso que mudou a data das 24 horas de Spa, né, Rodrigo? Bora voltar ao Atlântico. Hora da Indy. Bora. Fórmula Indy. Mais um fim de tabu, Eric. Hã. Cara, tá sensacional esse negócio de fim de tabu. Vamos aguardar aqui a nossa Pronto. telinha. Isso. Mais uma. Olha o que aconteceu na largada. Começou bem pra caramba, né? Olha o Dix. Não, fim de tabu e início de. De uma nova era. Porque Os na verdade, motores assim, rolou um híbridos. meme aí que isso aí, essa história aí, isso vai ter. A pessoa vai ter muito pra tentar ver o que tá acontecendo, porque tem muito híbrido. Que assim, o carro desligou. O híbrido desligou o motor. Sim. Não era pra acontecer isso. Largada em Mid-Ohio, como tradição, sempre na reta oposta. Não é bem oposta, mas vale a pena. Porque assim, Rodrigo, o ponto é o seguinte, Rodrigo. Ai, caramba, o que o Dixon alegou é que assim, ele achava que o híbrido ele não fosse desligar o carro. Ele deixar pelo menos a bateria. Nem isso. Mas essas coisas. É que assim, ficou ruim pra caramba por causa do campeonato, né? Se bem que tem agora. Vai entrar Iowa, tem a rodada dupla de Iowa, aí tem Toronto. Aí vem Gateway, Portland, Milwaukee e Nashville. Muita pista oval. Que o Dixon manja de pista oval. Olha o Colton Herta. Olha a disputa. Cara, Mid-Ohio é uma pista encrenqueira, viu? Olha lá. É encrenqueira essa pista de Mid-Ohio. Porra, tem um carro ali que o carro da Penske parece aquela pintura da Ganassi preta e vermelha. Parece a pintura do primeiro carro da Danica na Hall. Muda aquele argente do lado. Alex Palou, por favor, não confundir esse carro com o carro do Marcus Armstrong, tá? E parecia que ia ser um passeio do Alex Palou, Eric. Parecia que seria um passeio. Mas eis que de repente surge o improvável. A McLaren acertar nos pitstops. Porque, olha lá, tava 5 segundos atrás. Nada levava a crer que a McLaren fosse aprontar alguma nessa corrida. Aí, Pato Ward resolveu vir com tudo, Eric Von Draxler. Olha o Dixon voltando pra prova. Pra pelo menos andar um pouco, né? Ver qual é que é com o carro. Mal andou. Ele saiu do box, olha o carro onde é que ficou. Tava tentando, né? Vamos ver o que acontece. Olha que caiu para 81 pontos, né? Na classificação. Não caiu tanto assim, depois o Paulo perderia a corrida. Foi uma prova bacana, bastante ultrapassagem. Ela não teve lá grandes momentos de emoção, porque quase não teve bandeira amarela na prova. Disputa do Quase não Kirk. teve? Oi?
Acho que não teve bandeira amarela. Eu acho que ela teve uma bandeira amarela só, eu acho. Uma. Não lembro. Mas é uma boa, é boa. De repente, olha lá, 40 voltas não teve mesmo. Eu não me recordo nessa parte. Olha lá, quando o Palou parou, que o Ward assumiu a ponta, foi quando as coisas começaram a dar errado pra Ganassi. Olha aí o pit stop. Não teve bandeira amarela. Aliás, eu não entendi por que só começou na volta 3 a corrida, né? Mas tudo bem. Oi? A corrida começou na volta 3. Porque já tinha sido mais ou menos autorizada a largada, as 3 primeiras voltas já contava com bandeira amarela por causa do Dixon. Então só se for essa, porque não teve bandeira amarela. Então foi isso. Ela já conta com uma bandeira amarela. Na prática, não teve. Ó o New Garden. New Garden fez uma prova de recuperação muito interessante. Mas sofre de azar também. Depois ganhou Indianápolis. É o Eric, New Garden barra Indianápolis e Leclerc barra Mônaco. Os dois a 80 por hora. Quem que tá mais azarado? Que olha... New Garden. Enfim. Parte final da prova, Eric. E aí começou. Olha aí. Alex Palou pra cima de Pato Ward. A briga começou pela primeira posição. Palou veio pra cima e o mexicano se defendeu muito bem. Pato Ward volta pra briga do título com essa vitória, tá? Não, Tá vendo isso aí? Tá vendo Ah. isso aí? Tá vendo esse carrinho azul aí na frente do Pato? É. É o Carfin Simpson. Sabe o que Chip Ganassi fez? Chegou pro Carfin Simpson. Você tem uma missão. Claramente Segura ele. atrapalhar. Porque você vê que o Carfin Simpson em nenhum momento ele tenta ir pra cima do Canapino. Ele fica ali pra tentar atrapalhar. Só que o Ward se defendeu bem. Tanto que no final, eu lembro que eu coloquei de zoeira, fala, chupa, ô, Traquinas tamanho GG. Pro Chip Ganassi, que tem uma carinha de Traquinas tamanho GG, né? E não adiantou de nada. Alex Palou não conseguiu a ultrapassagem, entre outras coisas por causa desse erro. Onde ele ficou sozinho. Ô, Rodrigo, olha que lindo aqui. O New Garden, ele tem um drive-thru na volta 64. Por violação no pit lane. Um stop and go, porque ele, na mesma volta, porque ele não cumpriu uma direção da Indy. E 2 voltas depois, outro drive-thru por causa de velocidade. Rodada do Grosjean. E todo mundo com medo de ter uma bandeira amarela nesse momento. Mas não foi preciso, porque o Grosjean... Olha o que o Grosjean aprontou. Voltou na frente do carro da McLaren do Rossi. Tadinho, o Rossi que já tá de saída da equipe. Vai ser substituído pelo Christian Lundgaard. McLaren e Ganassi que virou uma bela rivalidade, né? Porque eles se odeiam. E aí entrou na última volta. Aí o Palou veio, né? Falar, agora eu vou com tudo. E o Carfin Simpson lá na frente atrapalhando, olha lá. Ele seguiu atrapalhando. Mas não foi possível a vitória. Por isso que eu comemorei, claro, né? Dessa vez eu termino o fim de semana feliz. E fazia 2 anos que Pato Ward não vencia, e ele venceu. A última vitória dele tinha... sem contar com o São Petersburgo, né? Que ele venceu, mas não levou. Venceu, mas não levou. Não conta. Ele não levou, mas venceu. Ele não venceu, mas levou, né? Exato. Venceu através de punição. Não, digo na pista. Na pista, a última vitória dele tinha sido o Iowa em 22. Sim. Foi numa das pernas de Iowa.
Sim. Pronto. Aí contornou a curva, entrou de lado, derrapando, vencendo. Vitória de Pato Ward. Enfim, pôde comemorar de verdade. Alex Palou em segundo. Olha a distância. O terceiro colocado. Cadê o terceiro colocado? Sumiu. Ninguém falava mais nada. Nem a gente viu aqui o terceiro colocado, Eric. Ó, o Palou fecha com 1h33:23. O McLaughlin fecha com 1h33:38, quer dizer, são 15 segundos. Corridaça. Foi rápida a corrida, né? Porque só teve aquela bandeira amarela do início de tudo. Foi 1h30. 1h33. Muito rápida. Vamos ver os comentários. Josi, adorei ver o Patrício vencendo. Eu também, claro, McLaren. Sal Capeta, enfim consigo vê-los ao vivo. Sal Capeta, muito boa noite pra você. Aliás, boa noite já. Peraí. Carlos Fonseca deu muito risada quando eu falei o Traquinas tamanho GG. Tanto no grupo quanto na postagem. Então... Classificação, Eric. Quer dizer, boa noite é quase boa tarde, porque ainda tá, tipo, são 10:07 lá, mas tá sol ainda. Se a gente for bancar o chato, passou das 6 já é noite. Que dana também. Mas enfim, vai. O importante é que ele conseguiu ver a gente ao vivo. Classificação, Eric. Né? Alex Palou 329, Will Power 281, Pato Ward 259, Dixon 258, Reta 249, Pietro na 20ª posição com 103 pontos, fez o que deu e, pelo amor de Deus, faz corrida esquecível dele também. Cheia de problema. Vou fechar a enquete, tá, Eric? A enquete diz que com a vitória na Alemanha, o Banai se torna favorito pro Tri. Deixa eu trocar a vinheta primeiro, né? Porque já terminamos de falar da Indy. Próxima prova, semana que vem em Iowa. Iowa e Iowa, né? Rodada dupla em Iowa. 18h48 lá com muito sol, tá, Eric? Só pra... A primeira de noite e a segunda de dia. Sábado de noite e domingo de tarde. Exato. 43% tivemos um empate. Tanto o Jorge Martin ainda tá vivo. E eu coloquei a terceira opção. Contra o Pipoqueiro vai ser trifácil. Foi o que eu votei, inclusive. Exatamente. Então tá aí. Primeira já foi feita. Vambora! Bora, né? Vamos embora. Deixa eu colocar... Eric! Sabe de quem nós vamos falar? Então é amanhã. Isso. Você falou de quem é amanhã. De quem? Vamos ver qual é. Não é do que, é de quem. É conhecido. Do grande público é mais conhecido pelo que fez fora da pista. Pelo que faz fora da pista. Na mureta. Tá, é um chefe de equipe. É um chefe de equipe. Dos renomados. Não é o Penske, não é o Ganassi. Não. Ah, Amanhã é dia do nosso quadro homenagear o Wayne Taylor, piloto sul-africano e hoje dono de uma das mais respeitadas e renomadas equipes do INSA. Quem sabe um dia não vire também do Mundial de Afinal, ele nunca deixou escondido, ele sempre deixou às claras. Seu objetivo é botar sua equipe para disputar as 24 horas de Le Mans. E a partir do ano que vem, a equipe dele vai ser Cadillac. Provavelmente, entendeu? A Acura vai para Meyer Shank. Quem fica de frescura, que não quer correr em Le Mans, é a Acura, não a Wayne Taylor. Certo? Sim.
Então, provavelmente podemos ver a Wayne Taylor em breve correndo nas... E lembrando que a parceria da Ganassi com a Cadillac termina nesse ano. Então a Cadillac vai ser a montadora oficial da Wayne Taylor. Vai ficar bacana. Vai ficar bem interessante. A gente vai falar um pouquinho do Wayne Taylor amanhã. Tem bastante coisa para falar. A história dele, principalmente como dono de equipe, é gigante. Então vambora, Eric. Até sexta que vem. Lembrando que sexta que vem o aquecimento vai ser inteiramente voltado às 6 horas de São Paulo, que retorna ao calendário do WEC depois de 10 anos. E a gente vai falar bastante coisa da prova. Pergunta desnecessária. Eu sei que você vai. Certo. Tu vai quando? Eu vou subir no sábado. Tá. Como sempre. Não, subir no domingo é loucura, Eric. Pega imigrantes com problema, fudeu. Não tem como. Primeira vez que eu fui fazer... Não, a última, na Fórmula E. Vou subir no dia. Até porque sexta eu trabalho, não tinha como subir. Vou subir no dia, beleza. O motorista errou o caminho, quase foi parar no Allianz Parque, em vez de parar no AMB. Demorou pra voltar, fui pegar a credencial, uma demora do cão, quase que me fizeram dar a volta no AMB inteirinho por fora. Vi lá pra Marginal Tietê. Sorte que eu encontrei uma pessoa que me ajudou e eu fui cortando por dentro. Não dá. Se eu morasse em São Paulo seria outro mundo, mas... Essa São Paulo abandonada que tem também não tem nem graça. Nem gosto, nem graça. É isso, Eric. Vamos embora então. Como diz minha mãe, vamos recolher os panos de bunda. E na sexta que vem a gente tá de volta, pessoal. Lembrando, sigam a gente, deixem seus comentários. Muito obrigado a todos vocês que participaram hoje com a gente. É sempre muito bacana ver os comentários de vocês. É sempre muito bacana. Josi, que perrengue. O pessoal fala que é chique. Vai trabalhar no esporte motor, que chique. De chiqueza não tem nada, pessoal. Chiqueza não tem nada. Mas a gente gosta mesmo assim. Grande abraço a todos. Nessa sexta-feira a gente tá de volta com o aquecimento. Amanhã tem personagem de terça. E o conteúdo de sempre, pessoal. O pedido de sempre. Deixe seus likes, deixe seus comentários. Isso ajuda muito a gente. Grande abraço a todos. Nos vemos na sexta-feira. Tchau.